Chegamos à metade do ano e hoje é dia de falar do que rolou de melhor até agora em 2020. Então, só antes de começar a falar sobre os filmes, essa lista só vai entrar filmes do circuito comercial de 2020, então filmes que estrearam, sei lá, nos Estados Unidos no ano passado e chegaram no Brasil só esse ano não entram para essa lista. Filmes que estiveram em festivais no ano passado, mas que só chegaram no circuito comercial esse ano, aí sim podem entrar para a lista. E quando eu digo em circuito comercial, como esse ano é um ano atípico, tem vários filmes que não chegaram nos cinemas, mas entraram direto para aluguel. Esses filmes sim também podem entrar nesse top 10. E eu não vou me aprofundar tanto nos filmes aqui, até porque tem alguns mais desconhecidos, que serve até como uma recomendação. Se vocês quiserem saber mais sobre os filmes, eu escrevi crítica de quase todos eles, e os que eu ainda não escrevi, eu vou escrever, e assim que essas críticas estiverem postadas, eu também coloco o link. Todos os links vão estar no primeiro comentário fixado nesse vídeo. O 10º lugar da lista é The Lodge, dirigido por Verônica Franz e Severin Fiala, mesmos diretores de Boa Noite Mamãe, outro ótimo filme de terror. Eu acho até o Boa Noite Mamãe superior a esse daqui. Esse filme vai acompanhar dois irmãos e uma madrasta em um chalé isolado. O pai achou que era uma boa ideia levarem eles e deixarem eles sozinhos nesse lugar para eles se conhecerem melhor. E bom, vocês vão ver que isso não deu tão certo assim. Esse é mais um daqueles filmes de terror psicológico que encontram o seu nicho no cinema independente, filmes que têm todo um foco no lado dramático e não só no lado do terror, que não apelam para os clichês do gênero. Então filmes como A Bruxa, Ao Cair da Noite, Hereditário, aqui vai ter até uma relação mais próxima com o Hereditário por causa da Casa de Bonecas. Quem já assistiu os dois filmes sabe do que eu tô falando. Como eu disse, um filme com foco dramático muito forte, que tem como tema a família e o luto, e que vai abraçar o terror visual só lá no terceiro ato. Então é um filme que testa um pouco a paciência do público, um filme que tem alguns problemas, mas ainda assim, para quem gosta desses filmes que eu citei, provavelmente The Lodge vai agradar também como um filme de terror psicológico mais independente e com foco muito forte no drama. O 9º lugar, ele não teve estreia nos cinemas, mas ele chegou no Brasil pelo MUBI em um tempo bem limitado. Se eu não me engano, ele não está mais na plataforma e ele vai ser lançado de alguma outra forma. Eu tô falando de Emma, dirigido pelo Pablo Larraín, que é um dos melhores diretores sul-americanos da atualidade. E é um filme que é muito visual e muito poético. É um filme que em muitos momentos vai lembrar até um videoclipe, a forma como ele usa as cores, o vermelho, o verde, o amarelo, sempre com cores muito vivas e com um simbolismo muito forte para essas cores. Ele acompanha uma protagonista bem complexa, interpretada pela Mariana Di Girolamo, com uma belíssima atuação, e o marido dela é o Gael Garcia Bernal, e eles vão fazer esse casal que adotou um filho porque eles não conseguiam ter filhos, mas eles acabaram devolvendo o filho, abandonando o filho, e vai ser muito sobre o trauma desses dois personagens. Não é um filme fácil, eu tenho certeza disso, é um filme que em muitos momentos vai focar muito mais nesse lado visual, nesse lado introspectivo e poético, do que na trama em si. Então dá a impressão de que em alguns momentos ele abandona a trama principal, e isso eu sei que vai causar uma dificuldade para muita gente. Mas ainda assim é um filme bem interessante, visualmente muito rico e com vários simbolismos e com uma personagem central muito complexa. O 8º lugar chegou recentemente na HBO, está no HBO Go. Eu tô falando de Má Educação, dirigido pelo Corey Finley e protagonizado pelo Hugh Jackman em uma atuação fantástica. Ele basicamente move o filme aqui. Então a gente vai acompanhar um dos maiores escândalos de corrupção no sistema educacional norte-americano, só que o filme vai fazer algo muito inteligente, muito interessante. Ele vai trazer a gente para perto desse protagonista desde a primeira cena, e a gente fica muito apegado a esse personagem porque ele parece uma pessoa muito boa, que se preocupa com todo mundo, se preocupa com os alunos, e aos poucos o filme vai começar a desconstruir essa imagem e mostrar todo o esquema de corrupção e quanto ele ganhou em cima desse trabalho dele. Só que o filme trabalha tão bem esse protagonista que a gente fica meio que em cima do muro. Em muitos momentos a gente até pensa,
Ah, mas ele fez algo tão bom por essas crianças, será que a corrupção não vale a pena nesse caso? E a gente fica meio que tentando justificar de tão bem construído que é o protagonista. Em sétimo lugar, o primeiro dessa lista que tem crítica no canal, ele estreou antes da quarentena, antes dos cinemas fecharem. Eu estou falando de Fim de Festa, dirigido pelo Wilton Lacerda e protagonizado pelo maravilhoso Irandir Santos, em mais uma belíssima atuação dele. É o melhor filme brasileiro que eu vi nesse ano e ele vai acompanhar a investigação de um policial tentando desvendar o assassinato de uma jovem francesa durante o carnaval. O que o filme vai fazer muito bem é ter essa premissa, mas falar sobre muitas outras coisas. Então é um filme muito rico tematicamente e socialmente. Ele vai explorar tudo isso muito nessa ressaca pós-carnaval. Então ele consegue criar toda essa atmosfera do pós-carnaval e a gente vê os personagens quase que entrando numa depressão pós-carnaval mesmo. E a partir daí ele vai conseguir explorar ótimos personagens e envolver essa trama de assassinato, mas ao mesmo tempo falar muito sobre a sociedade brasileira atual. Em sexto lugar, outro filme que não chegou no Brasil ainda e provavelmente não vai chegar nos cinemas, mas deveria, é uma grande pena porque é um filme visualmente incrível. Eu estou falando de Emma, dirigido pela Anton de Wilde e protagonizado pela Anya Taylor-Joy, uma atriz jovem que mostra aqui mais uma vez, muito talento. É um filme adaptado de uma obra da Jane Austen, então quem já conhece a autora sabe que é um filme de época, mas é um filme que foge bastante da obra original e aqui ele vai construir todo esse filme de época envolto em um lado mais cômico, mais satírico, mais ridículo, então ele vai exagerar bastante tanto nos personagens, quanto nos efeitos sonoros, quanto no visual, no figurino, que é um belíssimo figurino aqui. Em quinto lugar está um filme que eu tava na expectativa desde que saiu o trailer dele, só que provavelmente também não vai chegar nos cinemas brasileiros. Eu estou falando de The Gentleman, que ia chegar no Brasil como Magnatas do Crime, novo filme do Guy Ritchie, e que tem no elenco o Charlie Hunnam, o Matthew McConaughey, o Hugh Grant e o Colin Farrell. É o Guy Ritchie em sua essência, é o Guy Ritchie que eu pelo menos gosto muito de ver, o Guy Ritchie dos seus primeiros filmes, quando ele não estava tão envolvido com grandes estúdios, então de filmes como Snatch, como Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes. É esse Guy Ritchie que eu gosto de assistir. Então é um longa que vai contar uma história no submundo do crime, com várias e várias reviravoltas, personagens bem estilizados, várias cenas de ação, muito humor também, mas ao mesmo tempo que é um filme muito divertido e cheio de diálogos, ele encontra espaço por meio de uma metalinguagem para falar um pouco sobre a própria carreira. Então esse filme vai funcionar até como uma autoanálise do próprio Guy Ritchie. Em quarto lugar, outro filme que tem crítica no canal e que chegou a estrear nos cinemas brasileiros, eu estou falando de Dois Irmãos, dirigido pelo Danny Scanlon, filme da Pixar que mostra uma Pixar voltando a contar histórias originais depois de alguns anos fazendo mais sequências. O filme vai contar a história de dois irmãos que descobrem por meio de uma magia ali do universo uma forma de ter mais um dia com o pai deles que tinha falecido. É um filme que é dramaticamente muito bem construído, a relação dos dois é fortíssima desses dois irmãos, quem tem irmão sabe disso e vai sentir muito nesse filme. Também o pai aqui, apesar de aparecer muito pouco, ele tem um papel importantíssimo na história e toda a construção desse mundo mágico com criaturas que faz algumas referências a cultura pop e também que tem regras muito próprias, tudo isso funciona muito bem. Em terceiro lugar, filme da Amazon Prime, filme recente, eu estou falando de Na Vastidão da Noite, dirigido pelo Adrian Peterson. Filme de baixíssimo orçamento, mas que o diretor aqui tenha uma consciência desse orçamento e sabe como contar a história que ele quer contar. Então ele vai construir todo um filme de ficção científica baseado na escuridão e nos diálogos. Então vai se passar numa cidadezinha pequena e essa cidade inteira nessa noite vai estar lá no jogo de basquete do time da cidade. E aí a gente vai acompanhar um jovem apresentador de rádio da cidade e uma jovem telefonista. E eles começam a escutar relatos estranhos e juntos eles vão construir uma bela relação e também vão investigar esse caso.
Em segundo lugar, outro filme que tem crítica no canal, o filme da Netflix, dirigido pelo Spike Lee. Eu estou falando de Destacamento Blood, que tem Delroy Lindo em uma belíssima atuação como protagonista. Filme que vai acompanhar 4 veteranos de guerra que voltam para o Vietnã para encontrar um tesouro que eles esconderam e também os ossos de um amigo deles que faleceu na guerra. Filme socialmente muito relevante e que vai pegar um gênero clássico do cinema e contar uma história sob outra ótica. Então aqui a gente vai ter protagonistas negros e isso vai mudar completamente a visão que a gente tem de um filme de guerra. E o Spike Lee aqui vai desconstruir muitas das convenções do cinema. Então a regra de 180 graus, aqui ele vai desconstruir, vai usar muitas imagens documentais no meio do filme para provar o seu ponto. Então é um filme parcial e não tem problema nisso, porque ele sabe como fazer e ele deixa claro qual é o posicionamento dele. E em primeiro lugar, outro filme que tem crítica no canal, que chegou aos cinemas brasileiros, eu estou falando de Homem Invisível, dirigido pelo Leigh Whannell, protagonizado pela Elisabeth Moss, sempre espetacular, que baita atriz. E aqui um filme que vai desconstruir quase que por completo a história original do Homem Invisível e também o filme clássico ali da década de 30. Ele vai usar aqui esse terror psicológico e social para falar sobre os relacionamentos abusivos. Então, até a ideia do Homem Invisível aqui vai ser como a sociedade vê aquela pessoa que sofre um relacionamento abusivo e como muitas vezes a sociedade não acredita nela, descredibiliza ela, e o filme vai fazer isso muito bem nas entrelinhas, ao mesmo tempo que a direção aqui é muito boa. Então o Leigh Whannell, por exemplo, vai sempre deixar um espaço no plano para sugerir a presença do Homem Invisível ali, e em muitos momentos a gente não sabe se ele realmente está naquele espaço ou não está, mas a simples sugestão dele poder estar ali já é o que vai causar toda essa atmosfera. Um filme muito bem construído, tanto no lado dramático, quanto no terror e na atmosfera do terror, e no terceiro ato ele vai para um lado um pouco mais da ação. Como eu disse na minha crítica, eu gostei muito dessa transição do terror para ação. Eu sei que muita gente não gostou, mas a mim não me incomodou em nenhum momento. Então esse é meu top 10 de filmes no ano até agora. Comenta aí embaixo quais são os seus 10 favoritos de 2020 até esse meio do ano. Também passa no primeiro comentário fixado se você quiser ler as críticas que eu fiz desses filmes. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Por hoje é isso e corta!